Fala, caçadores! Eu sou o Lucas E eu sou Ivan Fernandes e sejam bem-vindos ao terceiro episódio do PredaCast, primeiro e único podcast inteiramente focado em predador no YouTube brasileiro. e Alien. Mentira, ou será que não? Não vamos começar essa discussão de novo. Mas enfim, cara, recentemente tivemos aí o teaser, recentemente não, né? Já faz um tempinho o teaser do Badlands. E para bom entendedor, aquele trailer tá repleto de referências ao Alien. E quando a gente for comentar sobre isso, eu passo até a bola pro Ivan, porque ele gosta muito mais de Alien do que eu, então ele vai poder falar muito melhor sobre isso. Mas Ivan, novo Alien vs Predador, cara, e aí? Chegou tarde demais ou ainda não? O que você acha? Cara, eu acho que a VP vai ser um puta de um prato lindo, só que precisa cozinhar mais, precisa cozinhar com cuidado. Não apressa isso, é aquele tipo de coisa que tem que ficar 5 dias marinando, tem que. Calma, eu gostaria com um pouquinho de paciência, mas aparentemente é isso que vai rolar agora, né? A VP tá vindo aí e provavelmente Badlands pode ser até um prelúdio do AVP já. Putz, essa teoria tem pano pra manga, cara. Assim, mas acho que até antes do Badlands, o primeiro indício que a gente teve, pelo menos do interesse, foi aquele comentário do Fred Álvares, né? Que perguntaram pra ele sobre se ele gostaria de dirigir um novo Alien vs Predador. E, cara, a resposta dele ela foi genial. E ao mesmo tempo ela era tão óbvia, né? E nunca ninguém pensou isso. Mas resumindo, ele falou assim: o melhor AVP, a melhor maneira de fazer um novo AVP é um filme que você não sabe que ele é um crossover de Alien vs Predador até que o Uhum. crossover aconteça. Cara, isso é muito bom. O que você acha dessa afirmação dele? Cara, eu acho muito boa. É difícil, é muito difícil conseguir fazer, esconder um segredo como esse. Até porque o próprio Prey não estaria anunciado isso aqui é um filme de Predador. Você descobriria assistindo, não sei se você lembra disso. Mas aí vazou, então tá. Agora a gente sabe que Uhum. Prey é um filme de Predador e tal. E eu acho que vai ser difícil esconder. Mas se der certo, se a gente não pegar esse spoiler, eu, eu amaria ter essa experiência no cinema, sabe? O susto, tipo, Então. caralho, o Predador tá aqui. Ou então, putz, é o fim do Alien, sabe? Talvez a própria produção não, mas a própria Disney ela acabe tentando nerfar isso de esconder o ouro, né? Pela questão É, monetária, mas eu acho que seria o caminho certo mesmo. ou então já começaram a esconder. A gente já pode começar com as teorias, porque para quem viu o trailer do Badlands, tem a cena ali que vem um bicho gigante cavalgando na direção do predador principal ali que chama Deck, né? E assim, para quem é fã de Marvel, da MCU, sabe que eles mexem algumas coisinhas no trailer. Pode muito bem ser outra coisa ali, né? Papo de maluco, coloca aqui o chapéu de alumínio, mas pode ser que Uhum. o próprio Badlands já seja o deck caçando um alien, quem sabe? Então, eu não tinha pensado ele alterar a cena visualmente, mas o que eu pensei? Naquele diálogo dela, de o que você tá caçando não pode ser morto, cara, eu Uhum. tenho certeza que não vai ser aquele cajuzão lá. Ah, não, Certeza é é. muito forte. Mas eu acho que a jogada tá aí. Porque, tipo assim, eu assisti o teaser pela primeira vez, eu pensei, mano, eu acho que eles vão estar. Essa luta final vai ser com aquele predador que ele pode ser um clã líder, pode ser um Bad Blood, a gente não sabe Aham. ainda. Mas eu pensei nisso, só que um tempo depois a gente até jogou no grupo que a gente tá de WhatsApp, que a gente pensou, mano, e se, pirando numa ideia muito louca, esse alvo final, que é o alvo que não pode ser morto, já for o fucking Xenomorph? E aí já seria aquela teoria não, aquela afirmação do Fred Álvares de a gente descobre que é um AVP ali. É um Xenomorph É. e todo mundo no cinema, tá ligado? Isso é muito massa. O meu medo pro trailer, na verdade, é esse, porque assim, gente, eu tinha até comentado com o Lucas, isso foi antes da gente começar a montar o podcast, né? Que eu ia tentar não ver mais nada Uhum. de Badlands em outro trailer e tal, porque o primeiro teaser ali é fenomenal, cara. Eu virei fã da banda The Who agora, sabe? Por conta do Wolf Totem que toca ali, então é fantástico. O segundo, o trailer de verdade, agora ele vai ter que contar a história, o que está acontecendo. Talvez entregue o peixe, sabe? Então, não queria ver exatamente o Alien ali. Se esconde, esconde um pouquinho, né? Vai ver essas surpresas que estão guardando pra gente. Ou pode ser que chegue no filme, pessoal, e não tenha nada, tá? É, Já tudo vamos papo de deixar maluco, claro que gente. é teoria nossa aqui. É, E infelizmente a gente queria
pular de spoiler, mas a gente vai ter que abordar, ou pelo menos assistir todo o conteúdo que sair para poder abordar aqui. Então a gente vai tomar o máximo de spoiler possível Farei desse isso filme. por vocês, audiência. Faremos isso por vocês. Mas assim, só para fechar então o assunto do The Who, Aham. realmente é uma música que combina muito com o trailer, cara. Eu já Igual. conhecia aquela música, eu conhecia a banda, e na hora que começa a tocar, eu já falei, mano, a partir daqui, esse filme eu vou gostar, não me interessa, só porque tá tocando essa música, sabe? Ela me empolgou Uhum. nesse nível. Eu conheci essa banda no Star Wars The Fallen Order. Não sei se você pegou lá. Eu Sim, conheci sim. ali e tal. Mas Uhum. assim, eu não fui a fundo de conhecer a banda. Tá falando, não, que legal, uma banda mongol. Mas foi só ali. E tanto é que eu não peguei na hora. Eu Ah, não? desconfiei, falei, nossa, lembra um pouco a pegada daquela música do The Fallen Order. Aí você no grupo falou assim, não, é The Who com Wolf Talking, fui ouvir e tal, curti pra caramba depois. Tô Você ouvindo chegou a direto. conferir a letra dela? Porque a letra dela é 100% Eu vi. batalha, assim, porra, é muito foda. Aham. É um chamado pra guerra, né? Cara, Exato. ouça essa música, The Who, Wolf Totem, é legal. Combina muito com o tom. Mas então, o que a gente comentou aqui na chamada do podcast é o que é o seguinte. Para bom entendedor, esse trailer ele tem coisas do universo do Alien jogado na Uhum, tua cara. E Ivan, eu peço para você trazer os elementos do universo do Alien no trailer, porque você gosta um pouco mais do universo do Alien do que eu. Então uhum, falei pro pessoal, para quem não pescou ainda ou não tomou spoiler, aham. ou o pessoal comentando, o que tem de Alien no Badlands? Então, cara, é que assim, o, o cenário de Predador geralmente é o nosso mundo moderno, né? Quando ele jogou no futuro, eu já tinha imaginado que talvez eles fossem jogar no futuro do próprio Alien. Então, quando o trailer começa, você já começa a pescar alguns sinais aqui e ali. Eu imaginei que está escondido, né? Que dá trabalho para achar, mas não, tá lá o Uhum. W gigante da Weyland-Yutani, que é a empresa vilã, né? Os vilões aí que querem pegar o xenomorfo a qualquer custo de qualquer vida de funcionário que eles tenham. Certo? Aparece lá o logo da Weyland-Yutani em algumas naves, pedaço de nave. Pensa, vai ser um easter eggzinho aqui e ali. Mas não, a personagem principal, que eu não lembro o nome dela, se lembra? Que é a robô? Não? Já começamos com antiprofissionalismo aqui, eu também não lembro. Eu não lembro, não. Né? Não mostrou no trailer o nome, então a gente não precisa saber ainda. Mas enfim, ela aparece presa em um galho de árvore e ela vira o olho para cima e você vê o símbolo da Weyland de Tanto, que é a mesma coisa que o Andy do Alien Romulus faz. Então, não é nem sequer escondido, é literalmente o mesmo universo, o mesmo modelo de robô que a gente vai acompanhar. Então, o filme do Predador Badlands ele está inserido na mesma linha do tempo, no mesmo universo que Alien Romulus está. Então não tem por onde fugir. Perfeitamente. É isso. Até porque mais pra frente no trailer a gente tem um veículo lá destruído que tem o símbolo da Uhum, Wayland. Até ali, beleza, poderia falar, foi só uma referência, mas a partir do momento que a co-protagonista ou coadjuvante que seja do filme é uma fucking androide da Wayland, não tem como mais negar que esse filme se passa no mesmo universo que Alien, cara. Acho que a Disney agora ela basicamente canonizou um universo ou uhum. outro e por bem ou por mal, goste a gente ou não, ambos Agora estão é no isso. mesmo universo. Exato. O que eu ia comentar é que, assim, como fã de AVP, eu gosto das duas franquias, Alien, Predador, das três, na Sim, verdade, porque né, a AVP por muito tempo foi uma coisa separada. Eu fiquei feliz vendo isso. Né? Gostaria que tivesse um pouquinho mais de preparo, que eu acho que é um pouco cedo. Mas a galera que é só fã de Alien não gostou muito, não. Acham que ficou meio bobo, que a AVP é um tanto quanto bobo, porque acaba diminuindo o Alien, o terror do Alien. Né? Mas eu não tenho como falar para todo mundo. Só achei curioso que existe esse lado também. Se vocês concordam com isso, se vocês discordam, coloquem aqui nos comentários para a gente conversar, pessoal. eu já vou chamar a fã de Alien pra treta aqui agora. Opa! Aqui agora. Uma das coisas que me impedem de ser fã do Alien, porque eu sou fã do Predador, o Alien eu consumo, por exemplo, eu gosto ao ponto de assistir todos os filmes que lançarão e de ter assistido todos os filmes que já foram lançados, mas eu Uhum. não viro fã. Por quê? A fanbase de Alien eu acho chata. Mais Mas, chata. cara, Mais chata. É. E já começa com ele. Porque a VP. Entendeu? Não consigo. Por vários motivos, então. mas ó, pensa assim, o filme é bom a ponto de você querer ir atrás de mais informação em relação a ele, porque a fanbase, no geral, pode ser alguma coisa que afaste Uhum. muita gente. Né? Então, por exemplo, eu gosto de alguns animes,
pra caramba, mas Ah, é. a fanbase, no geral, não dá pra conversar. Então, por exemplo, a fanbase do Alien é uma galera que dá pra conversar, pra trocar ideia. No geral, a experiência que eu tive foram pessoas mais receptivas, apesar de ter opiniões fortes. Mas eu não posso negar que tem essa parcela aí, galera que não é fã de AVP. Né? Mas se você curte os filmes, acho que é o suficiente, mano. Não, Alien é assim, foda. eu ainda prefiro os personagens, eu acho que eles funcionam melhor em cada um do seu universo. Pra mim, Uhum, Predador teria que ter ficado na floresta e Alien no espaço, entendeu? Mas não uhum. dá pra falar que é um crossover muito legal, cara. E. Cara, o que é curioso, porque assim, é um crossover tão bom que eu acho que é difícil separar. Porque assim, não sei como, em relação à nossa audiência, coloquem aqui no chat o quanto vocês conheceram Alien e Predador. Porque para quem nasceu nos anos 80 ou 90, né, conheceu essas franquias separadas. Eu sou de 94. Eu fui conhecer Alien e Predador, na verdade, sempre ouvi falar aqui e ali, mas assisti com AVP. Então veio tudo junto. Para mim é difícil separar hoje, ver com duas Uhum. coisas, sabe, distintas. Inclusive aqui até mostrar, cara, os quadrinhos, o primeiro quadrinho de AVP é fantástico, quadrinho, jogo, sabe? Então eu acho que é difícil hoje em dia falar assim, cara, não, vai ficar cada um no seu universo porque mescla muito bem. Não, Parece que foi feito um pro outro, sabe? isso eu concordo. Eu acho que mescla muito bem. No Predador 2 já começou referência, Uhum, já teve jogo, né? sim. Jogo disso, mas eu só discordo do ponto de que não dá pra separar. Eu consigo particularmente separar. Mas que os universos foram muito bem conectados. Ah, teve o Ah, Killers of Killers recentemente e o Predador o Grendel uhum. King lá, ele tem o que parece caldo de xenomorfo, pelo menos, como troféu. Na verdade, eu vou até reformular, porque eu consigo separar Alien de Predador. Por exemplo, não sei se que eu vou falar parece meio confuso. Eu consigo enxergar o Alien, o universo, o Alien como uma coisa só. Quando eu vejo Predador, eu não consigo imaginar que não existe o Alien lá. Faz sentido? Faz sentido. Entendeu? Tipo, Alien funciona sozinho. Predador funciona bem pra caramba com o Alien junto, porque ele já caça muita coisa mesmo. Uhum. Por que não teria um Alien ali no meio? Mas acho que é porque os filmes do Alien são muito focados na questão humana, a intriga, não vou colocar entre aspas, intriga política, mas é questão corporativa ali. Então, tipo, não tem tanta ação e caça. Não, não vejo muito Predador no filme do Alien. Mas eu vejo o Alien no filme do Predador. Aí a gente acaba virando um VP, entende? Entendo. Mas assim, você vê um filme do Predador que não tem referência nenhuma ao Alien, você sente falta? Ou você fala, não, 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 acho que sinto falta, mas eu fico imaginando aquele personagem, o Predador ali, e falei, cara, esse cara já deve ter topado com ele em algum canto. é porque assim, o grande trunfo dessa HQ que você mostrou aí pro pessoal, que Uhum. foi o primeiro, né? Querendo ou não crossover, e por mais que eu acho que o filme de 2001. Quando foi o primeiro 4, em filme? 2004. 2004, eita, errei feio, mas enfim. Por mais que o Não, filme de tá perto. 2004, eu acho que ele costura muito bem os dois, tá? Não tô Uhum. exagerando não, acho que ele costura muito bem os dois, mas ele cometeu o erro amador de fazer o filme no tempo atual. O É, filme se passa em 2004, ele teria que ser no futuro, cara. A VP tem que ser no futuro. Inclusive, foi até uma oportunidade uma. perdida. Eu acho um exercício até de. Um exercício de criatividade muito boa. Você ter que evoluir a tecnologia do predador, as armas, porque ele sempre evolui para caçada, você colocar isso no futuro do Alien. Inclusive, é uma coisa que a gente pode discutir, porque nesse filme ainda não dá para saber tanto como é que as armas evoluíram, porque tem ali uma hora que mostra o Predador do deck ele pegando, tem muitas armas que parecem ter a mesma tecnologia do Prey, que é um filme que se Aham. passa muito no passado, só que ao mesmo tempo a espada que os Predadores que aparecem no trailer usam já é uma coisa mais evoluída. Ela dá uma esquentada ali, a gente pega a referência Uhum. do Predador aí que a NECA fez, que Do também Lost, é né? o Lost, que tá na tribo perdida. Então a gente pega essa referência, mas uma pessoa que não conhece tanto vai falar, putz, é uma referência Star Wars, talvez. Então tem um pouquinho Uhum. desse ligamento do tribalismo dos outros filmes, e tem um pouquinho do futurismo também, mas aí tem outro ponto de que, até porque a gente discute se a gente quer um novo VP ou não, tem um ponto que me incomoda, que é um ponto que, desde que o Dan entrou na franquia, isso não vai mais acontecer, que tipo, cara, finalmente um AVP. Finalmente um AVP no futuro, uma coisa que a gente quer ver, um Uhum. crossover de verdade em mesmo, em live action entre as duas franquias, e o Predador, ele tá com um visual que não parece nem um pouco de Diogo Hunter. Eu preferia um Predador clássicozão ali, me desculpe, É, mas é, assim, a gente volta naquela questão que o deck é feio pra caramba, né? é. Que ele tem o cabelo saindo aqui de cima. Eu tenho a teoria, eu sei que muita gente discorda que ele pode ser um jovem.
e vai amadurecer conforme cresce. Tipo, Tomara, tomara. e vai crescendo aquela coroa, né, aqui em cima e o cabelo desce. Ou não, porque se for isso, eles vão ficando careca com o tempo, né? É Sim. literalmente a gente que tem o cabelo só aqui do lado. Ou não, ele é assim mesmo. Independente, o Dan Trachtenberg, todo filme que ele faz, ele traz uma espécie diferente de Predador. Aí você vê um rosto completamente novo. Killer of Killers nenhum é parecido com o outro. No, é que assim, o Feral foi o choque, eu acho. Se você soube lidar com o Feral, daqui pra frente o que vier é lucro. Que a cara do Feral não dá. Realmente não Uhum. dá. Mas por isso que o deck deu um susto no começo. Ah, não, beleza, vamos lá. Talvez apareça alguma coisa, né, em relação ao mais parecido com o Jordan Hunter no filme, mas, né, fica aí no chute. É meio estranho ele não ter o cabelo do lado, cabelo entre Uhum. aspas, porque assim, como tem o encaixe no crânio, e aquilo lá são órgãos Mas vai ser um sensoriais, ele já órgão, né? deveria ter pelo menos curto. Então Sim. eu não acho que vai crescer do lado e cair em cima. Mas a questão dele ser um jovem, por isso a cabeça dele ser meio desproporcional, seria bacana, espero que seja isso, mas a partir do momento que o Dan falou que ele é daquele jeito porque ele é aquela prole defeituosa, então ele é pequenininho, eu tô com medo dele Uhum. não mudar não, talvez mudar pra outra É, coisa. a questão é, né, que eu acho que vai acontecer. Eu espero que Espero, aconteça, né? Talvez. né? Então, porque assim, tá na mão do cara, tudo chutando tudo aqui. Uhum. Então, eu gostaria que tivesse essa questão do design, pensar como que eu vou representar um ser mais jovem dessa espécie aqui. Como que eu deixo claro no desenho da criatura que ele não está completamente desenvolvido. Por isso que eu pensei nisso. Porque tem muitos comentários que ficam na concept art do artista que não Não vão é para os usado. filmes. Então, É. por exemplo, o Feral, se você siga um artista que fez o design do Feral, tá, gente, no Instagram, ele é muito bom. Eu não vou lembrar o nome dele aqui, mas se a gente lembrar, a gente coloca na descrição. Mas ele colocou ali que ele tinha pensado naquele design como se fosse um predador que ficasse num ambiente muito árido, né? E que ele comeria ossos, por isso que o rosto dele é daquele jeito, como se fosse para mastigar ossos. No filme não tem isso. Então, é um detalhe interessante, seria legal se tivesse lá, mas só pega quem vai atrás dos artistas que fazem concept art. Então, mesmo que se for verdade que o deck é mais jovem, por isso que tem aquela cara, não vai estar no filme necessariamente. Só se o artista revelar depois lá pra frente. Não, é perfeitamente Uhum, colocado. E vai ser legal se o deck ele for meio que o protagonista do, vamos supor, uma trilogia, né, de AVP, se ele for uhum. amadurecendo, etc. Mas eu fico preocupado dele não mudar muito pela questão lá dele ser uma prole defeituosa, como tu mesmo Pode ser comentou. que o design dele não mude, assim, a cara dele seja aquilo, mas eu acho que visualmente, talvez com peça de armadura, ele vai ter que progredir no decorrer dessa possível franquia VP para mostrar que se tornando mais maduro, um caçador melhor. Inclusive, a gente vai entrar naquela questão sobre se é cedo demais para um VP ou você acha que já estava na hora? Porque o que me preocupa, que eu até comentei lá no começo, é que eu gostaria que tivesse mais filmes antes para poder ter um AVP. O do Predador eu acho que foi suficiente, porque saiu o Prey, saiu o Killer of Killers, foi legal. O Alien Romulus acabou de ter o primeiro sucesso. O Alien acabou de ter o primeiro sucesso depois de Covenant, depois de, sabe, vários fracassos ali. Eu gostaria que o Alien Uhum. cozinhasse mais. Entendeu? Eu acho que o Predador tá bom. Assim, por mais que nós como fãs, pelo menos no caso do Predador, a gente nunca vai caçar, né? Cansar de ver o Predador em contextos diferentes. Eu acho que assim, a gente acabou de ter um filme 100% Predador que foi o Prey. O Uhum. Killer of Killers ele também colocou o Predador em diferentes contextos. E eu acho que ele já zerou num nível que, cara, se não for pra fazer um AVP, não tem mais o que fazer. Não, Vai ficar Predador, beleza, eu repetitivo. concordo. E no caso do Alien, até uma discussão que a gente teve antes de gravar, eu acho que a franquia do Alien já tirou pra tanto lado e foram lados tão ruins que também, Isso é um entendeu? ponto. Inclusive, Ah, muitas das críticas ao Romulus, eu acho que o Romulus é um ótimo filme, e para minha surpresa tem muita gente que não gosta do filme, mas a maioria das críticas que eu vou concordar é que ele tem muitas coisas que é copiado dos outros filmes do Alien. Então acho que isso é uhum. uma prova de que eles não sabem o que fazer com o Alien também. Então acho que introduzir o AVP agora, cara, é a saída para fazer as duas Sendo franquias perfeito. renderem, É, tanto do lado de positivo como obra, mas também din-din. Na verdade, eu vou até me corrigir, porque eu falei que eu gostaria de mais uma coisa dentro do universo Alien antes ou seja lá o que Badlands for ser, mas vai ter a série do Alien, que eu tava esquecendo. Se não me engano, vai sair antes, vai sair em agosto agora. Mas Então, eu não sei você, já que você é fã, mas eu tô com
eu tô sentindo um cheiro nessa série de que ela não vai ser aquela série que ela é importante pro futuro, pro Canon. Não, Né? é difícil dizer, porque a série do Alien tá prometendo que vai se passar na Terra, o que é meio esquisito. A ideia de Alien na Terra me é estranha porque, eu vou chamar de a trilogia principal de Alien, era toda a ideia de que essa criatura não pode chegar na Terra de forma nenhuma. Então muita gente não gostou da VP porque o AVP colocou o Alien na Terra, certo? Então, mas o AVP é ignorado, né, não faz parte da franquia principal, beleza. Mas a série do Alien colocar que ele já esteve aqui é esquisita, mas vamos ver se vai ser mesmo ocultado ou não. E tá prometendo que vai ter 5 espécies diferentes de alienígenas, não ou xenomorfos, mas 5 espécies diferentes. Como que isso vai ser importante no futuro? Não sei. Eu realmente não sei o que esperar. Estou ansioso para a série, Uhum. mas eu não sei o que esperar. Se você me falasse 10 anos atrás que a gente ficaria empolgado desse ponto com as duas franquias, eu não Uhum. acreditaria, né? Então, Não, pelo menos isso é eu não bacana. acredito hoje. Mas assim, uma coisa, isso muito antes de confirmarem não, de divulgarem que ia ter o Badlands, pessoal. Uma coisa que eu já pensava, e eu vou trazer pro Ivan para ver se ele concorda comigo, é que assim, eu piloto a ideia do AVP, mas, cara, o maior problema, e o que eu acho que eles vão fazer certo, que foi o que foi errado, uma das coisas, né, que foram erradas nos outros AVP, porque aqueles dois filmes têm vários erros, mas o que mais importa é quem está encabeçando o projeto ter sensibilidade para trabalhar a luta entre os dois sem desagradar nenhum dos lados. Porque assim, ó, É. primeiro a VP já errou, lá o Predador é tratado. Na verdade, a gente sabe que ele não sabia como se livrar de dois predadores, então construiu de Aham. qualquer jeito. O Alien é kryptoniano porque nada na Terra machuca ele, ele atravessa a parede e não sai nenhum sangue. É E um no lutador de AVP Hack, WWE. e no AVP Hack é o contrário, ali o Alien não serve pra nada. Ali o Alien é hit kill pro É. Predador, é tratado que nem lixo também. A única ameaça é o Predalien. Então, ambos os filmes eles não têm sensibilidade com cada um dos personagens, e eu acredito que o Dan, talvez até pedindo ajuda pro Fed, vai ter. Eu espero que tenha. É o único Uhum. jeito disso dar certo, porque você não pode desrespeitar nenhum dos lados que nem os outros dois filmes fizeram. Tem que ser. Porque assim, em um filme do AVP, o predador passa a ser o mal menor. Entendeu? Porque ele mata pessoas. Logo, mas ele é menos pior do que o Alien. Então, Uhum. numa luta dos dois, você sim vai torcer o predador, né? Você como espectador. Só que não pode ser fácil demais a ponto de abaixar Exato. o, a ameaça que o Alien representa, mas também não pode apanhar toda hora. Você não vai acabar predador, não tem predador protagonista na história. O problema do AVP, do primeiro, eu acho que foi a velocidade com que os predadores foram morrendo. Porque o Grid, que era o alien principal lá, matou o Chopper, ele matou o Celtic, Celtic. e depois o Scar. Assim, o Scar morre só no final, mas é bom lembrar que no meio do filme você vê que o Facehugger pega ele. Então, Uhum. tecnicamente, você sabia que ele estava para morrer na metade do filme. Entendeu? Ele falou assim: já não tem mais predador, esse cara aqui vai morrer no final. Se você sabe que você está assistindo, isso aqui já era. Então, sim, tem essa questão. E o AVP o hacking, a galera não gosta, somente fã de Alien odeia, porque parece que os bichos são feitos de papel machê. Entendeu? Então, morre. Fã de Predador gosta de AVP hack, já reparou? Fã de Alien não, você não. Ah, não, beleza, vou corrigir. O filme é ruim. Fã de Predador gosta do Wolf, assiste o filme pelo Wolf, porque ele é muito badass. Mas fã de Alien não vê, não, cara. Não desce. Porque não, É, não é um filme de Alien, é tratado igual lixo. eu acho justíssimo, mesmo eu sendo mais puxado pro lado do predador. Até eu me incomodo ali, não ser ameaça nenhuma lá, Aham. só é ameaça para os humanos. Até tem aquela questão de, pô, o Wolf seria um predador em teoria de elite e os do primeiro É que AVP eram ele Young levanta Bloods, mas dois no cara, pescoço, cara. Assim, é então, muito bom, a gente se diverte, mas ele levanta dois pelo pescoço aqui e então, eles ficam, tipo, toda bobalhada ali. Ih, pegou. Não, calma, não é assim, entendeu? então Mas é um tem filme isso, de. É assim, eu vou colocar que é um filme divertido pela galhofada, mas a gente sabe que não é um filme bom. Mas eu ainda, mesmo me incomodando os predadores do primeiro AVP serem pelo menos dois bosta e um bonzinho, eu ainda prefiro mil vezes o primeiro Alien vs Predador do que o segundo. Acho que ele é melhor costurado, é um Uhum. filme melhor também. A ação você consegue ver, diferente do AVP Rec, que é completamente escuro, É né? tudo escuro. Mas ali definitivamente você via que eles não sabiam trabalhar três predadores no mesmo filme, cara. Isso é uma coisa que me Uhum. incomoda muito e eu acho que eles vão corrigir essa sensibilidade, porque assim,
Mesmo eu como fã de Predador, eu acho que o Alien tem que ser um perigo absurdo pro Predador, senão o filme não tem Sim. graça. Inclusive, até por isso que a gente, seria interessante ter um predador inexperiente caçando. Também. Tipo o Deck. Ó, fica aí já pra pensar, mas o motivo pro Deck ser o personagem Pode principal ser. de um AVP, porque ele não vai aguentar na porrada Sim. com o Xenomorfo, não, cara. Outra coisa, isso pro Badlands, talvez no futuro dê pra trabalhar melhor. Mas eu acho que seria muita cagada eles irem pro lado de AVPR ou Aliens 2 de fazer vários xenomorfos. Acho que em Badlands Não, tem que tem ter que um ser um. xenomorfo. É. E se for pra ter um, eu espero que seja um só. Né? Inclusive, eu estava até imaginando como que seria a história do Badlands. Tá? Isso aqui não saiu em lugar nenhum, qualquer história, não saiu o trailer, não saiu a sinopse, a gente sabe que o Dex está caçando, está tentando caçar alguma coisa para poder ganhar de volta o posto dele dentro do clã. Só isso. Só que tem aquela questão, ele está com uma robô, que você já viu o pôster? Você viu o pôster, eu te mandei, né? Ele está com a robô amarrada nas costas. Então é a robô da Wayland. Por que ele faria isso? Porque provavelmente ele está caçando alguma coisa que a Wayland tem acesso. A única coisa que a Wayland tem acesso que pode interessar para um predador seria um xenomorfo. Inclusive, eu estava até pensando como que o filme seria narrativa, porque a gente sabe que o Dan Trachtenberg gosta muito de videogame. O escudo do Pharaoh, ele pegou do God of War. No God of War, a gente também tem o personagem do Mimir, que é a cabeça que fica na cintura do Kratos para servir como narradora, porque o Kratos em si é meio Uhum. quieto. O que que tem no posto do Badlands? A porra de um robô amarrado nas costas do deck, que eu tenho certeza que ele puxou do God of War, cara. Eu, Cara, eu acho que é isso. Ela vai ficar meio que narrando, porque o predador não vai falar de verdade. Você vai acompanhar ela narrando as aventuras, entre aspas, do deck. a minha cabeça você acabou de explodir ela agora com uma teoria. Mas vamos por partes. Primeiro, Uhum. tipo, deixar bem claro aí, eu vou perguntar a sua opinião também. Eu achei muito boa a ideia de não ter um humano e ser sim um androide. Até porque um androide é muito Ah, mais não, forte sim, que o ser humano. perfeito. Achei uma. Além de ser melhor, ao meu ver, é novo, né? A gente nunca viu um Uhum. androide junto com um Yacht, né? Mas agora você explodiu minha cabeça no nível. Porque assim, galera, fique claro que é teoria. Se chegar lá o filme não foi isso, não fique bravo com a gente. É, E se a gente vê no filme, pode ser até no começo, seja uma coisa estabelecida no começo. Esses predadores da tribo aí, do clã, que seja do deck, a gente vê eles sendo mortos, ou pelo menos um sendo morto por um xenomorfo. E até por isso justificaria o clã líder estar arregaçando todo mundo, suposto clã líder, né? Arregaçando uhum. todo mundo ali por ter falhado. E é aí que o deck fala, porque o Dan já comentou que ele é exilado pelo próprio pai dele. E se o deck Uhum. falar, é esse cara que eu vou caçar então, o xenomorfo. Eu acho que é isso. E se for essa linha assim do filme, caramba, eu não tinha pensado, mas seria muito bacana. Porque Uhum. realmente a gente já teria de cara o AVP ali, sem saber pelos Uhum. trailers. A não ser que resolvam mostrar tudo no trailer e será uma infelicidade absurda. A gente vai voltar daqui o quê? Sei lá. Quando que vai sair o trailer? Na verdade, vai ter Comic Con esse mês. Então é capaz de daqui um mês a gente volte aqui e fala. Se lembra daqueles caras que estavam todos felizes lá fazendo teoria? Tudo idiota, tava tudo errado. É, pode ser, mas eu acho que seria muito bacana se fosse isso. Seria mais AVP do que a gente imagina. O Sim. Badlands já seria um AVP escondido como até o Fed Alvarez queria que fosse. Putz, cara, seria muito, muito bom. Mas assim, sobre o próprio Badlands, ele é uma ponte para VP, tá? Não tem como Isso aí negar, tá mas claro. você acha que isso já estava. Eles já Definido, sabiam assim. que fariam isso? Ou que esses elementos do. Porque é uma coisa fácil de editar, o logo da Wayland lá é muito fácil de editar. Ou Aham. você acha que foi só um teste de público para ver aceitação? Ah, cara, não, eu acho que eu tava pensando. Na verdade, assim, eu tava tentando encaixar isso na linha do tempo, porque quando saiu Romulus, muitas pessoas entrevistaram o Federal e falaram assim: ah, seria legal se fizesse um AVP. O Federal falou: não, vamos ver, seria Uhum. interessante eu e o Dan Trachtenberg dirigindo juntos tal. De lá para cá não deu tempo de fazer o roteiro e o filme, assim, do nada, tipo, não, vamos fazer. Então acho que já estavam pensando nisso desde aquela época. Né? O, eu acho que já estava bem pensado isso, de um bom tempo. Agora, que eles bateram o martelo, vamos fazer de fato, foi o sucesso do Romulus.
porque foi o sucesso do Romulus que garantiu, então, que, não, beleza, vamos tocar agora a VP, porque é isso que a galera quer. Prey deu muito certo, Romulus foi muito bem. Lembrando que o Ridley Scott saiu como produtor de Alien, ele não é mais. E o Ridley Scott odeia a Predador, deixando claro. Foi tarde Então, esse velho desgraçado. pensando na linha do tempo ali, o Ridley Scott sai e agora a gente tem o Badlands, faz muito sentido. Ele já não tem mais voz dentro da franquia Alien, pelo menos. Eu imagino que agora vai ficar com o Fede Álvares. Possivelmente, é. Só pedir desculpa, pessoal, que minha luminária acabou a bateria, então eu estou no escuro agora. Mas eu concordo, eu também acho que estava premeditado, só queria trazer essa discussão, né? Porque Uhum. nunca é possível. Inclusive, agora eu lembrei que a chamada de elenco para personagem feminina, eles queriam duas para fazer duas gêmeas. Sendo que agora já Então, foi. mas Então, será que a gente vai ver dois androides? bem lembrado disso, porque assim, uh, na época que saiu esse negócio de elenco, tinha uma questão sobre, eram duas irmãs, uma seria, pelo que eu lembro, uma seria uma pegada meio militar, eu penso alguma coisa meio Vasquez, né? Eu falo assim, vai ser meio masculino, o jeito de ser, e também uma irmã que seria uma cientista. Talvez seja a mesma atriz, certo? E vai fazer androides. Uma tá presa nas costas do deck, a outra pode ser a mesma atriz fazer uma androide de combate, não sei. Ou então isso não tem nada a ver, não vai ter nada disso na história. Difícil dizer. Porque o único personagem humano que a gente sabe que tá no Badlands por enquanto, porque eu não fui atrás do IMDB, viu o elenco, Também é não. a Ellie Fanning. É. Assim, nada impede de terem dois androides ali, porque a gente sabe É, que no universo do Alien tem vários androides com o mesmo é só rosto, mas é imprimir Android. interessante. Exato. Cara, não tem nada que a gente sabe sobre esse filme ainda, entendeu? Ele pode ter Não muita saber é coisa. legal, né, cara? É Não demais, saber é demais, legal. demais. Mas assim, a gente já inventou teoria aqui agora, né? Possivelmente o Uhum. Xenomorph aparecer. Pode ser que tenha mais de um androide. Mas assim, realmente você até comentou uma coisa agora que a gente deve fazer, é olhar o IMDB para ver todo o casting do filme. Porque É. não é possível que eu não tenha humanos ali, né? Não, tem que ter. No Ah, no filme. trailer mesmo mostrou que tinha um monte de soldado, né, Hum. indo, que parece ser um predador no meio de um espaço ali, corredores, né, de frente a uma nave, e tem vários soldados encarar ele com metralhadoras, meio que laser ali. Sim. Então, não sei, a gente sabe que tem humano. Robô não vai aparecer atores humanos ali. Mas, enfim, agora a pergunta é, se não for, digamos que a gente esteja errado, se o Badlands ele só tem elementos do universo Alien, só tem elementos ali da Wayland, uh, o robô, enfim, mas não tem o Alien em si, o que seria, além de só um prólogo? Só um, um aperitivo, tipo, ó, gente, estão no mesmo universo, mas é um filme do Predador, não tem nada a ver com Alien. E se for isso, o que você espera para o filme então? Ó, considerando tudo que você falou, eu acho que ele vai ser uma ponte. Por quê? Eu acho que o final dele pode ligar, porque a gente sabe que o Romulus 2 parece que estou falando que vai ter um Yacht no filme, né? Vai ter um predador, pode ser o próprio É, Deck. tem essa E ao conversa mesmo aí. tempo a gente acha que é possível eles ligarem com o Killer of Killers. Então eu acho que o Badlands vai ser uma ponte para tudo isso. Aí chega na questão que me assusta um pouco. Por isso que eu queria que desse um tempinho ainda, que é o efeito Vingadores. Ah, Eu não também. quero ver o Doutor Estranho abrindo um portal e entrando o Ray, entrando o Deck pelo portal, entrando personagens ali do Killer of Killers. Eu não quero isso. Eu quero, na verdade, assim, que ele crie um universo coeso com essas duas criaturas, com essa empresa no meio, tal, e que você tenha colocar entre aspas mini contos dentro do universo. Então você vai acompanhar o Deck. Do outro lado ali você tem a galera do Killer of Killers. Do outro lado você tem a Rain. Eu não quero que essa galera se encontre necessariamente, porque vai ficar bobo, entendeu? Mas pode ser que seja essa a ideia da Disney, porque a Disney gosta de franquias. Então eles têm uma franquia na mão agora, eles vão tornar isso uma série de filmes, vai ter filme aqui, filme. E quando tiver dinheiro, eles vão mandar imprimir filme a rodo. Entendeu? Eu não queria isso necessariamente. Então, mas eu sinto me informar, Que vai cara, ser que isso, né? a Disney trabalha assim, não só na Marvel, mas para quem acompanha todas as obras de Star Wars, por exemplo, teve a série do Boba Fett. Tem um episódio simplesmente no meio da série que o Boba Fett nem aparece. É um episódio do Mandaloriano e depois do É. Mandaloriano e o Boba Fett se encontram.
Então eu acho que eles vão muito por esse caminho. Talvez não necessariamente o final de Badlands já seja uma ponte, seja a história fechadinha do deck, mas cara, Prey 2, ou Romulus 2, ou uma próxima temporada como foi a animação do Kill of Killers, eu acho que pode muito bem conectar. Vai pra esse caminho, eu acho, É, mano. eu acredito que vai conectar, mas eu gostaria, assim, é certeza que vai conectar, na verdade. Mas eu gostaria muito que não. Que eles fizessem bem trabalhadinho, tá acontecendo aqui, uma aventura ali, esses outros personagens estão do outro lado, seria melhor. Mas dentro dessa questão de AVP, se tá na hora ou se tá cedo demais, no final você acha até que enfim, né? Que bom que vai sair. Seria isso? Para bater Sim, o martelo. eu acho, na minha opinião, sim, porque eu acho que ambas as franquias ia cair na repetição se não fosse pra esse lado, no momento que a Uhum. gente tá. Já teve muita É. coisa, cara. No meu caso, eu tô feliz que vai sair, que é isso que vai acontecer. Gostaria que tivesse mais um tempinho aí para cozinhar o possível VP, mas vamos ver o que sai aí daqui para frente. É. O que eu acho que mais me incomoda não é nem já ter o Alien vs Predador, mas assim, cara, já colocar Naru no futuro, como colocaram em Killer of Killer, esse tipo de coisa eu tenho a mesma opinião que você. Eu acho que deveriam ser coisas fechadas sem conectar, Aham. entendeu? Eu queria que o Prey 2 fosse no passado e contasse, sei lá, a história do Então, Greyback novo, entendeu? Encontrar a o Naru que eu nesse falei aí. que eu queria muito É. ver, o Greyback mais novo. Falando da Naru, a gente vai entrar aqui em teorias do que seria o Prey 2. Não sei se cabe nesse episódio, se a gente deixa para o outro, mas talvez o Prey 2 seja no futuro mesmo, sabe? Que ela seja capturada no começo do filme e agora o Prey 2 vai ser será completamente diferente do que foi o Prey 1. É possível, eu acho que eles vão pra esse caminho, senão eles não teriam feito aquela chamada da Naru. Porque não faz sentido É, voltar pro passado depois que já congelaram ela, etc. não, né? É aquilo que eu tinha combinado com você. Ah, por exemplo, o Prey vem com o personagem da floresta, aí você vai pro Badlands, que seria o próximo filme do Predador. Não tem como você voltar pra floresta, porque é uma queda, sabe, de cenário pra filme, assim, Sim. de hype pra audiência. Porra, tá valendo espaço, agora eu vou voltar pra floresta de novo. Então faz sentido ser isso que vai acontecer. Talvez Prey 2 seja um Killer of Killers, parte 2. Vai juntar aquela galera. Se for isso, tudo bem. Porque não é AVP. Eles estão se resolvendo na franquia Predador. Mas um AVP, momento Vingadores, não rola pra mim, não. Eu também acho um pouco mais do mesmo, mas eu tenho medo deles ir pra esse lado, cara. Mas vamos torcer pra que não. Mas é isso, eu acho que a gente já. Esticou bastante, feio teoria maluca do nada, explodiu cabeça. Pra finalizar, então, acho que a nossa opinião é basicamente a mesma. A gente pilota a ideia, talvez Uhum, um pouquinho, discorda um pouco em relação a tempo, mas de modo sim. geral, a gente pilota a ideia da VP. Só resta saber se vai ser bem costurado e bem feito essas obras que. Essa obra ou essas obras, que pode ser mais de uma, que seja o crossover do personagem. Mas fica aí, cara, a nossa premonição, entre aspas, de que acho que vai rolar assim, daqui pra frente, mais ou menos a Marvel. Vai É, ser tudo compartilhado. A gente não sabe se vai ter coisas solos do Predador daqui pra frente ou coisas solos do Alien. Acredito que sim, mas eu acho que acho a que gente vai vai. ver os dois universos cada vez mais juntos, por bem ou por mal. E comentem aí, né, se vocês concordam com isso, se vocês querem ver os universos não se divergirem mais, qual que é a opinião de Uhum. vocês. E galera, obrigado pela presença de todo mundo. Vou deixar pro Ivan agora se ele quer comentar mais alguma coisa pra gente encerrar. Eu queria pedir uma corrente de oração para que saia mais um AVP, um jogo, pelo amor de Deus. Saiu, tem 15 anos, gente. Eu tive um momento essa semana que eu me senti velho pra caramba, que eu falei, putz, AVP, deu vontade, vou baixar de novo pra jogar. Aí tava lá, AVP 2010. Puta, 2010, cara. Isso não faz tanto tempo, faz 15 anos, cara. 15 tem uma criança que nasceu em 2010, tem 15 anos hoje e nunca viu um jogo da VP sendo lançado. Vamos fazer uma corrente de oração para que seja anunciado alguma coisa nesse sentido. E é isso, gente. Muito obrigado por todo o carinho, pelos comentários. Coloque aqui suas teorias, concorda, discorda. Estamos falando besteira, somos profetas. Quem sabe? Vamos ver aí no trailer da Comic Con. É isso então, galera. Muito obrigado pela presença de todos mais uma vez. E eu ataquei um pouquinho a fanbase de Alien, agora eu vou atacar Predador pra finalizar, tá? Hunt Grounds é um lixo, jogo bosta. Não chega aos pés do jogo da VP que a gente teve, e muito menos do Concrete Jungle, que era o jogo do Predador de PlayStation 2. Hunt Grounds é uma cópia genérica de Battlefronts, que também é da Disney.
E o Predador merece mais do que isso, e o Alien também. Com Eu isso a gente queria ver o encerra jogo o single player. ZetaCast. Falou, galera. Falou, gente. Até mais.